Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 8 de junho de 2026, começando mais um Nesp Conecta aqui, com muita alegria, recebendo aqui o Francisco De Jungle. Não sei se falei certo, imagina a quantidade de zoeira que você não sofreu por causa do Guns N' Roses, Francisco. Bullying, né? Naquele tempo não existia Era, bullying, né? Mas na poxa vida. escola isso era, nossa, é de jungle. Mas depois eu vou deixar você se apresentar, você pode contar um pouquinho nisso, Eu vou. né, disso para a gente. Mas hoje a gente vai ver aqui, né, vai falar, né, o Francisco aí tem bastante tempo já de experiência na indústria gráfica, e uma das coisas que aborrece muito, né, quem é da indústria gráfica e dos editores é tipo, a gente aqui que é designer gráfico ou que trabalha com editorial, querendo fechar os nossos pobrezinhos, nossos arquivos, e o pessoal lá, tipo assim, mandou tudo errado, não vai imprimir direito, isso aqui não sei o que lá. E a gente, na maior inocência, só querendo imprimir o livro, só querendo, né, construir um Brasil melhor, e às vezes não dá. Então a gente chamou aqui o Francisco para vir tratar aqui de pontos que são muito importantes. Cuidado que todo o editor ou quem, né, vai fechar esse arquivo vai ter na hora de mandar para a gráfica, porque o gráfico não merece sofrer. E, inclusive, já ouvi casos, espero que seja uma prática difundida, que o designer que fecha bem o arquivo, ele ganha desconto na gráfica. Ele pode pedir, assim, olha, mas se eu fechar o arquivo direito, você me dá um desconto? Na gráfica, o pessoal dá desconto. O Francisco também vai desmistificar ou vai corroborar com essa opinião que eu já ouvi por aí. Tá? Então, Francisco, passo a palavra para você, meu caro. Se apresenta um pouquinho para o pessoal aí e vamos lá. Tá ótimo. Obrigado, Leandro. Obrigado pela introdução. Bom, pessoal, o meu nome é Francisco De Jungle, né? Mas o pessoal na época da escola sempre me falava Welcome to the Jungle. Chegava na escola, né, o Jungle, aquela música do Guns. Mas como não existia bullying naquela época, a gente resolvia no intervalo, na hora da saída, e tá tudo bem, né? Mas eu sou engenheiro de automação. A minha carreira inteira é dentro da engenharia de automação. Sou tecnólogo em automação industrial. Enfim, pós-graduado em engenharia de software. Trilhei muito, né, nessa parte. Atualmente, eu sou mestrando, né, numa linha de pesquisa de inteligência artificial, indústria 4.0, voltado para o setor gráfico. Então, eu tenho feito algumas pesquisas, inclusive semana que vem eu vou para Portugal, fazer mais algumas pesquisas em campo. Ano passado eu fui para a China, fazer pesquisas em campo também, relacionado a esse tema que também tem tudo a ver com o nosso dia a dia, ainda mais quando a gente fala sobre impressão de livros. Não sei se vocês já escutaram como é que está esse lado da impressão digital. Está muito grande, está começando agora, mas eu tenho atuado nessas frentes. E eu tenho 28 anos trabalhando dentro do setor gráfico. Já passei por todos os... Primeiro que eu entrei, assim, de alegre, né? Eu entrei sem saber que eu estava na indústria gráfica. Mas eu entrei como estagiário numa empresa chamada Autográfica, estava em São Paulo, na Vila Mariana. Foi comprada pelo grupo da MAN Holland. Então, eu fui trabalhar na MAN Holland, fabricante de impressoras offsets. Depois fui convidado para ir para Heidelberg, fiquei alguns anos na Heidelberg. Na Heidelberg eu fui convidado a morar no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, depois voltei para São Paulo, vim aqui para Minas Gerais e sempre atendendo a América Latina. Sempre dentro da indústria, né? Desde softwares, máquinas, gestão com cliente, passando por toda a parte do setor gráfico. E hoje eu atuo mais nessa linha de automação. Então, dentro do nosso mundo, a automação hoje é algo que a gente não pode fugir, né? E que a gente tem que entender um pouco melhor sobre o que é automação, o que isso vai ocasionar. Isso vai dar desconto lá no final, se a gente mandar um arquivo para a gráfica. E realmente tem isso.
quebrando um pouco o paradigma, realmente tem isso. O que acontece hoje dentro do ambiente gráfico? A minha experiência, a maior parte do tempo, é lá no chão de fábrica, é lá do outro lado. Então, quando a gente fala sobre enviar o arquivo, na hora que o arquivo chegou numa gráfica, é nesse momento que eu apareço. Seja na consultoria, enfim. Então, a gráfica ela costuma imprimir o arquivo que você enviou para ela, e não o arquivo que você gostaria que fosse impresso. São duas coisas totalmente diferentes, né? Então, nós do lado de cá, eu vou me referir a nós aqui, né? Todo mundo junto. Então, nós do lado de cá, nós preparamos o arquivo, a gente faz a editoração, a gente deixa o livro muito bacana, né? Muito bonito e tranquilo, e nós acreditamos que ele está ótimo. E realmente ele está ótimo. O trabalho que é feito é um trabalho de pesquisa. Vocês têm experiência, né? Muito mais que eu. Vocês conhecem profundamente, vocês estudam, vocês estão aqui nesse momento. Isso já diz que vocês estudam, vocês estão atrás de informação. Então vocês preparam todo o arquivo e mandam para a impressão. Quando chega na impressão, aí o mundo... Sabe quando o pessoal fala que o mundo é lindo, o mundo é maravilhoso, né? Chega na impressão, não é bem assim. O mundo não é exatamente como falaram para nós, né? Como sempre falaram. Então, chega na impressão, é impresso o livro. Alguns problemas, a gráfica não olha, né? Ela não se sente no direito de olhar. Então, quem vai ver esses erros é o leitor. O leitor é que vai ver esses problemas, é que vai ver esses erros. E nesse momento já aconteceu muita coisa, já o mundo acabou. Existem outros problemas que são problemas que a gráfica identifica, ela detecta. Então, nesse momento, a gente fala que é uma avaliação técnica, né? Então, nesse momento, quando o arquivo chega na gráfica, é feito uma avaliação técnica e é onde o pessoal vai identificar os erros. Alguns erros sutis, alguns erros mais gritantes e alguns erros fora do padrão. Mas o que eu gosto de sempre reforçar é a comunicação. Então, uma vez que a gente tem uma comunicação, uma vez que a gente tem um diálogo aberto, nós e a gráfica, a probabilidade de um arquivo ir com equívocos, digamos assim, é menor, né? Eu não sei como é hoje para vocês. A gente pode trocar uma ideia, vou deixar o espaço aberto. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, pode perguntar. Não precisa levantar a mão, pode perguntar. Se vocês tiverem receio de fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, não tem problema. Vamos usar aquela técnica do meu amigo. Eu tenho um amigo que, né? Eu tenho um colega que me perguntou, que pediu para perguntar, não tem problema, né? Vai dar tudo certo no final. Então, deixa eu entender um pouquinho o panorama nosso aqui. Como é o diálogo com a gráfica, com vocês? Vocês conversam com a gráfica? Vocês têm costume de falar, eu falo com o chefe da produção. Não, eu não falo com ninguém. Eu só mando o arquivo por e-mail e tá tudo lá escrito, eles que se virem. Mas como que é isso para vocês no dia a dia? Vocês têm esse contato? Pode ser um de cada vez, tá? Não tem problema não. No meu caso hoje, boa noite, meu nome é Tânia. No meu caso hoje é tudo por plataforma e envio via WeTransfer ou você joga para a nuvem, mas contato mesmo não. Se o arquivo dá erro, ele te devolve, mas também não te diz onde está, onde não está, você tem que fazer toda essa verificação e depois reenviar o arquivo. Só em último caso é que você passa alguma coisa, eles te contatam via WhatsApp, mas conversa, não.
Tânia, obrigado, Tânia. Isso é muito interessante, isso que você falou. Muito interessante. Alguém mais quer... temos um comentário aqui. Deixa eu só abrir o comentário. Lisandro, né? Nas poucas edições que participei, precisamos falar, pois eram modelos fora do usual. Calendários, visitas, enfim. Entendi. Mas você comenta, Lisandro, que foram poucas vezes que você participou, né? Então isso não seria algo usual, é um caso ou outro. Não há, então, esse costume, né? Não, assim, eu estou trabalhando com algumas edições que são fora do comum, né, normalmente. Então, assim, a gente tem feito uns testes com umas coisas diferentes, até a última que a gente fez, que foi o Literoutubro, ele, na verdade, ele era uma coletânea de textos de um concurso literário, que você tinha que escrever um texto por dia. Então, a gente resolveu fazer ele no formato de calendário que você pendurava na parede, então os textos iam. Então, assim, como era um formato fora do comum, a gente falou justamente para se garantir que ia sair como eu queria, e inclusive Exato. a gente conversou muito com a gráfica sobre possibilidades que eles podiam trazer que ou fossem mais baratas, ou que fossem mais fáceis, ou que tivessem menos erro, né? Então, assim, como a gente está tentando trabalhar com formatos, eles acabam saindo um pouco mais caros, mas que eles são fora do usual, a gente tem uma conversa mais próxima, né? Então, tem 2 projetos que a gente está trabalhando agora. Um é tipo uma série de poemas em formato de cartão de visita, que a gente está querendo trabalhar. Teve um outro que a gente mandaram até a gente para a indústria alimentícia, porque a gente queria fazer uma série de biscoitos da sorte e os textos estarem tendo os biscoitos da sorte. Aí a pessoa falou assim: é melhor vocês falar com a indústria alimentícia do que isso. E tem um outro que a gente está querendo fazer, que é um formato como se fosse uma carta datilografada e tal. Então, assim, a gente tem conversado muito justamente porque os formatos são diferentes, né? Então, assim, não é bem uma linha de montagem, tem um aspecto um pouquinho mais artesanal. Entendi. Obrigado. Vante escreveu aqui, na editora que trabalho, há uma equipe técnica interna para analisar os arquivos para a gráfica. Costumo trocar com esse time específico. Ok. A Meg, da vez que falei com a gráfica, reclamei, porque achei mancha estranha. Pouca margem. E o atendente me disse que não viu nenhuma mancha no livro. Até dei um zoom. Ok. Sou das antigas e converso muito, faço questão. Ok. Mas antes da impressão final, deve ser feita a revisão do boneco, livro, certo? Exatamente. Ok, então vamos lá. Tânia, existe hoje, tudo é questão de custo, né? Então a gráfica ela tende a ser uma linha de produção. O arquivo chega, imprime, manda para o acabamento, né? Enfim, depois faz a entrega. Então, por se entender que uma gráfica é uma linha de produção, ela tenta criar alguns parâmetros, alguns processos. E não tem jeito, isso aí está cada vez mais ainda, essa linha de produção, cada vez mais, tudo envolve custo, tudo envolve dinheiro, hora técnica, hora de operador, hora máquina, a energia elétrica, não posso imprimir durante determinado horário, porque a energia elétrica é caro, não posso fazer isso, enfim, né, tem todo um ritual por trás disso. O que editoras têm feito? Editoras têm feito processos de automação. Então, você sobe o arquivo. Nesse processo, quando você sobe o arquivo, a automação ela já identifica. Logo no momento que você está subindo o arquivo. Antes de chegar na gráfica. Nesse momento que está subindo o arquivo, existe uma automação por trás que faz um processo e uma leitura. Verifica os principais erros, né? RGB, fonte, o texto preto nas 4 cores, que isso aí nossa, isso é um dos problemas, assim, acho que é um dos top 10, né, assim, lá em cima. Falta de sangria. Então, existe uma série de erros, não são 10, são mais que 10, mas 10 acho que é um número bom, né, para a gente trabalhar.
E já existem hoje plataformas, softwares que corrigem isso automático. Faz a correção desses erros automático e entra dentro da gráfica. Só que isso tem um custo. Essa automação, para chegar nesse nível, é muito caro. Não é barato. E alguém tem que pagar por isso. Quem que vai pagar por isso? É o usuário? É quem está usando a plataforma? Ou isso vai ser absorvido pela gráfica e no orçamento a gente manda, né? Logo no início, quando começaram com o sistema de FTP, WeTransfer, depois migraram ali para automação, existia um problema que a gráfica X, ela cobra R$10 se você mandar o arquivo correto. A gráfica Y cobra tradicionalmente R$20 pelo arquivo. Independente se ele está certo ou está errado. Vai cobrar 20, porque vai ter que fazer uma análise, etc. Então, o pessoal começou a usar essas plataformas para verificar se o arquivo está com problema. E aí, bom, o arquivo está com problema, vem o relatório do Preflight, vem dizendo o que eu tenho que fazer, então eu vou corrigir esse arquivo e vou mandar para a gráfica que me cobra R$10. Durante o tempo isso foi acontecendo. E aí o pessoal começou a bloquear. Então existem editoras, existem gráficas que já fazem isso de forma automática. Então você não se preocupa mais com os erros. Você se preocupa com o que você tem que se preocupar. A hora de editar, a hora de criar, a criação, né? Mas lembra que a gente falou no início que o mundo não é perfeito? O mundo não é perfeito, né? Existem uns problemas ainda que nem a automação consegue identificar. Então, ainda assim, nós, eu, vocês, né, nós, se a gente tiver uma noção, se a gente tiver um conhecimento, mesmo que breve, sobre esses problemas e como a gente pode evitar, o que dá para a gente amenizar, ou como a gente verificar se tem algum erro mesmo, antes de eu enviar para a gráfica. Isso já vai ajudar muito, ganha muito ponto, e realmente, de fato, algumas gráficas, se você mandar o arquivo devidamente fechado, você tem um ponto positivo, você tem um preço diferenciado. Não é? Quando eu falei sobre essa questão do diálogo, isso é muito importante. Talvez vocês já devem ter escutado em algum momento que o óbvio precisa ser dito. Então, muitos dos erros é por falta de comunicação. Nós temos uma ideia, uma visão, a gráfica para impressão, a triagem, a quarentena, seja lá que nome eles dão, né, tem uma outra visão. E o que a gente vê muito, indo nas gráficas todo dia, fazendo consultoria, é que não há essa sinergia. Não há essa comunicação. Né? Nós não conversamos com a gráfica não conversa com a gente, e manda o arquivo para cá, manda o arquivo para lá, está errado, corrige, mas por que eu vou corrigir? Por que eu tenho que corrigir? Existem muitos problemas. E são problemas assim, que com o passar do tempo, isso vai ficando meio que natural. A gráfica não começa mais a reclamar. Ela aceita, faz de qualquer jeito ali, imprime. Se der algum erro, se alguém reclamar, o problema é seu, não é meu. Eu só vou imprimir. Né? Eu não tenho que parar aqui toda a minha produção para fazer essa verificação. Mas isso é o dia a dia. Todo santo dia, uma gráfica em algum lugar aí do mundo recebe um arquivo com algum problema. E olha que interessante, do tempo que eu estou dentro da gráfica ali, até hoje os erros são os mesmos. Existem softwares, existem várias aplicações, aplicativos, inteligência artificial e tudo, mas olha que interessante, os erros são os mesmos. Né? Então, existe essa sinergia. Eu costumo bater muito nessa tecla, né, dessa sinergia, dessa transparência, né, que o óbvio tem que ser dito, da gente conversar com a gráfica,
talvez vocês precisem procurar um diálogo, um espaço com a gráfica. Se a gráfica não te der espaço, existem outras, né? O que não falta é gráfica querendo pegar trabalho. E isso eu garanto para vocês. O que não falta é gráfica querendo imprimir, pegar trabalho. As gráficas têm investido muito em tecnologia, muito mesmo, por questão de redução, né? Redução de custo. Então as máquinas têm ficado mais rápidas. O setup tem ficado muito mais rápido. A identificação dos arquivos também tem ficado rápido. E nisso a gente tem criado dois mundos. Um mundo da offset tradicional e o mundo digital. Deixa eu só olhar aqui um comentário rapidinho aqui. Um livro que me abriu muito a mente para os erros foi o 47 Prints de Redkit. Ok. Eu confesso que cada dia eu me surpreendo com um erro novo, né? Eu me surpreendo com um erro novo porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo. Eu preparei até uma apresentação aqui, um PowerPoint, alguma coisa para a gente ir seguindo e tudo, mas o Leandro fez uma colocação muito interessante desse bate-papo, da gente ter essa abertura, né? Da gente poder criar, ver o que o pessoal está comentando e a gente trabalhar em cima, desenvolver o diálogo em cima. Acho que vai ser bem mais interessante do que um PowerPoint. Mas eu tenho um PowerPoint que eu vou ter que apresentar para vocês. Eu vou ter que compartilhar a tela e apresentar para vocês. Esse eu tenho que compartilhar. Mas deixa eu só ver aqui mais uma. Vocês podem falar, tá, pessoal? Vocês podem, se vocês não quiserem. Estou recebendo aqui algumas mensagens, eu vou parar para dar uma lida. Mas caso vocês achem interessante, vocês podem me atrapalhar sem problema algum. Acho que a questão de modelo da gráfica. Os problemas que tive aconteceram com gráficas sob demanda, que contrataram vendedores com pouca noção sobre os processos. Esse é outro ponto. Esse é outro ponto interessante também. A indústria, até meu projeto de dissertação do mestrado, ele fala sobre isso, né? Sobre a indústria gráfica em transformação. Hoje tem uma transformação na indústria gráfica, uma transformação digital. Muitas pessoas estão saindo da gráfica. E quem está entrando hoje na indústria tem uma outra visão, né? Vem com viés de fora e trabalha com uma outra visão. Então fica um ciclo fechado. Eu falo isso para vocês porque ao longo da minha carreira dentro da indústria, eu fui estudando, né? Eu mencionei, né, as minhas graduações, pós-graduações. Eu sempre fui estudando mais uma outra área, a área da engenharia. E sempre quando eu falava que eu trabalhava na indústria gráfica, eu era o patinho feio, né? Eu era massacrado, né? E aí eu começo a parar e ver a visão. A visão é muito diferente. É muito diferente do que a indústria gráfica. As pessoas têm outra percepção. E assim, de tudo. Trabalhei no departamento uma vez, dentro da indústria gráfica, de busca e apreensão. E a gente conversando com os advogados, quando eu tinha que fazer busca e apreensão, eu era acionado, aí é meio sigiloso, né, o negócio, é bem assim, da noite pro dia, que a gente pode avisar. Até conversando com os advogados, eles têm uma outra visão da indústria gráfica. Todo mundo tem uma visão diferente da indústria gráfica. Então, como hoje as pessoas estão saindo da indústria e estão entrando outras pessoas, elas vêm com outros viés. Por isso que acontece que talvez a pessoa não tenha muita experiência, ou ela tem um viés diferente para uma outro tipo de indústria, uma outra linha de raciocínio que é diferente da nossa. Vocês fecham arquivos. Deixa eu tentar mesclar aqui alguns pontos, né? Antes que eu esqueça aqui. Vocês fecham arquivos. Em que formato, geralmente, assim? Como é que eles fecham um arquivo? Vocês usam um padrão? PDF alguma coisa, eu mando aberto, a gráfica fecha.
Me dá uns 3 exemplos, só para eu completar aqui o raciocínio. Como é que vocês fecham o arquivo? Vocês usam algum padrão? PDF X1A, com a determinação e toda a configuração da gráfica. Outras você manda o arquivo aberto, mas você tem que converter em curvas, né? E se não tiver a fonte, você manda junto. Aí Tá. depende, de gráfica para gráfica, tem umas que querem, quando o corte é especial, então você tem que delimitar com magenta em volta da onde você quer aquele corte para destacar, aí depende de gráfica para gráfica. Perfeito, perfeito. Eu vou anotar aqui que eu preciso apresentar para vocês 2 coisas. Então nós trabalhamos com PDF, né? O PDF X1A, né? Alguém trabalha diferente? Não tem certo, não tem errado, tá, pessoal? Aqui nós estamos num um momento seguro da gente aprender, da gente, né? Então, eu anotei aqui PDF X1A. Ficamos no PDF X1A, então? Ok. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou apresentar só um negócio, depois a gente volta para o nosso bate-papo. Deixa eu só compartilhar a tela. Só um momentinho, por favor. Vocês estão vendo a tela? Tá chegando. Chegou. Tá. Eu não estou vendo vocês aqui, mas tudo bem. Vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês é algo bem interessante, né? Nosso workshop, nós vamos falar sobre os 10 pontos essenciais que todo editor precisa dominar antes de enviar o livro à gráfica. Na nossa agenda, nós vamos falar sobre sangria, sobre RGB, PDF, fechamento de arquivo, transparência, Pantone, overprint, imagens, texto preto, né, nas 4 cores, e fontes. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é um cara chamado PDF. Nós falamos sobre PDF X1A. Vocês sabiam que existem outros tipos de PDF além do PDF X1A? Eu não estou vendo vocês. Se vocês puderem só falar sim ou não. Sim. Tá certo. Não. Aonde começam os erros? O que acontece? A indústria, ela criou uma margem de segurança, digamos assim, né? Ali perto da virada, né? Da virada de 99 para 2000. Então a indústria, ela bateu o pé no PDF X1A, que é o que a gente conhece até hoje. Só que houve uma evolução. Então nós passamos do PDF X1A 2000. Nós passamos 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2017, 2020. Então, se vocês observarem, existe uma evolução constante no PDF. Desde o PDF X1A até os dias de hoje, que é o PDF 2.0, que já é a versão da ISO. Não está mais sobre o guarda-chuva da Adobe. Agora já é ISO, já é um padrão reconhecido, estabelecido. A Adobe ela mantém uma segurança dentro do PDF X4, que é de 2004. Então, olha que interessante. Quando a gente fala do PDF X1A,
lá nos anos 2000. Hoje nós estamos em 2026. Eu ainda utilizo um PDF X1A. Será que não teve uma evolução do PDF de lá para cá? E aí, é só uma provocação para a gente, né, refletir, para a gente pensar. O meu Photoshop, Illustrator, InDesign, que versão que eu uso dele hoje? Se eu abrir meu computador, qual a versão que eu estou usando do meu InDesign? É a versão atual. Então, se eu utilizo a versão do software, o pacote da Adobe, uma versão atualizada, uma versão atual, e eu ainda utilizo o PDF X1A dos anos 80, né, de tantos tempos atrás, o que isso vai acontecer? Eu estou restringindo informações. Eu estou desenvolvendo a minha arte, estou criando meu trabalho, meu livro, muito bacana, bonito, etc. Dediquei muito tempo para ele, né? Pesquisa, enfim. E vou fechar meu arquivo. E eu vou usar o quê? PDF X1A. Então aí a gente já começa com um grande problema, né? PDF X1A funcionou muito bem alguns anos atrás. Agora, mas por que a gente não usa então um PDF, sei lá, X4, que é a referência da Adobe? Existem várias mudanças, alterações, transparência, aceita gerenciamento de cores. Tem muita coisa interessante dentro do PDF X4 que não contém no PDF X1A. Então, a partir daí, a gente já começa a ter problema. Por quê? Se eu mandar um PDF X1A para uma gráfica, lembra que eu comentei com vocês que a gráfica hoje, por questão de custo, ela está automatizando todo o processo dela, ela está trocando as impressoras offsets, colocando impressora digital, que agora é jato de tinta, para aumentar a velocidade, a demanda, etc. Só que ela tem que migrar, ela tem que melhorar o RIP que ela usa. Porque a gravação agora da chapa ou do papel, direto no papel, que são as impressoras digitais agora, elas precisam de um RIP atualizado. E a gráfica ela acaba sendo forçada a fazer isso. Primeiro, por se manter competitivo no mercado, e depois sendo impulsionado pela própria Microsoft. A Microsoft atualiza o Windows. Então não tem mais Windows 7, agora é Windows 10, não tem Windows Server 2016, agora 2022. O RIP que está gravando as chapas, gerando os arquivos, ripando as imagens, já não suporta mais no Windows 7. Então, para trocar para o Windows 10 ou Windows 11, tem que atualizar o RIP. E aí coloca um RIP novo, moderno, com uma base, um coração, um kernel de um PDF 2.0. E aí nós, pobres mortais, fechamos nossos arquivos no PDF X1A e mandamos para a gráfica. A probabilidade de dar problema é muito grande, de não interpretar os metadados. As informações contidas dentro do arquivo, por causa do PDF X1A. Então, isso parece uma cultura meio estranha, né? Enraizada, que ninguém troca isso. Poucas gráficas já trocaram, já estão no PDF X4, e daqui 1 ou 2 anos elas vão migrar para o PDF 2.0. Então, quando vocês... Isso é muito interessante, eu não sei se vocês já se questionaram isso, até com a gráfica. Por que a gráfica manda um pré-requisito de PDF X1A? Será que ela utiliza um sistema muito antigo? Será que ela tem algum receio? Ou será que eles não sabem o que está acontecendo? Então, diferente de vocês que estão buscando informação, que estão buscando conhecimento, entender o porquê acontecem esses problemas, o porquê tem
226 mil tipos de PDF. Qual que eu me enquadro? Qual que serve para mim? Vocês estão buscando informação. Então, daqui a pouco, vocês vão mandar um arquivo fechado, assim, dentro de um padrão, dentro de uma ISO estabelecida. A gráfica não vai ter o que reclamar. O que ela vai reclamar agora? Se uma gráfica insistir com vocês para que vocês enviem os arquivos no PDF X1A, já existe algo no espaço, assim, algo no tempo, sabe? Algo assim na nuvem, assim. Talvez ela está querendo compartilhar problema. Eu não tenho é, como processar isso, então eu vou ter que pedir algo mais baixo. É, deixa eu só ver aqui, teve acho que alguns comentários. Então, porque razões financeiras ou próximo risco. Se buscar um padrão mais baixo que a maioria do mercado poderia estar atendendo. É, isso é bem complexo mesmo. O que eu falo para vocês existe um questionamento dentro das gráficas, desde a gráfica pequena ali na esquina até essas gráficas de renome. Né? Eu, como consultor, eu atendo todas as gráficas de renome, digamos assim, né? Dentro e fora do Brasil. Então, existe um problema que na maioria não é financeiro, não é trocar o sistema. Eles trocam o sistema. A partir do momento que você compra um equipamento novo, um CTP, que faz a gravação de chapa, uma impressora offset, já vem todo um sistema embarcado, um sistema novo, moderno, e eles precisam acompanhar essa evolução. A gente pode ver isso a partir desse princípio, né, que a gente tem no nosso computador uma versão atualizada do pacote Adobe. Esse é um ponto para vocês anotarem como lição de casa, né? Pesquisar porque as gráficas que eu trabalho é tudo PDF X1A? PDF X4? A grande diferença do PDF X1A para o PDF X4 além de transparências, de trabalhar melhor transparência, gerenciamento de cores. O gerenciamento de cores, a gente já consegue embutir informações de gerenciamento de cores dentro do PDF X4. E o kernel, o coração da Adobe, já é mais atualizado. Então a gente consegue ter uma previsibilidade melhor. A gente consegue ter mais segurança nesse quesito. Então, fechar no PDF X1A, eu acho que hoje vocês vão dormir, hoje vocês vão sair daqui com essa mentalidade aqui. Bom, por que raios usamos o PDF X1A em pleno 2026? Porque senão a gráfica não está indo para frente. O nosso trabalho não está indo para frente. Se nós estamos parados lá nos anos 2000. E agora com inteligência artificial, né, todas essas coisas aí envolvidas, a gente tem que melhorar nosso processo. A gente tem que melhorar. Né? Deixa eu só ver aqui. Gerenciamento de cores também. Para mim, é algo assim. Assim, tá também lá dentro, né? Dentro da top 2, talvez, top 3, vai. Top 3. Sangria. Texto preto nas 4 cores. E gerenciamento de cores. Eu vou passar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Gerenciamento de cores. Eu tenho ideia de gerenciamento de cores, conheço mais ou menos, não, conheço bastante. Como é que está a relação de vocês com o gerenciamento de cores? Vocês já ouviram falar, né?
Deixa eu compartilhar aqui. Sim, fechamento de arquivo. Porque é no fechamento de arquivo que vai fazer total sentido lá na impressão. Sim, no fechamento de arquivo. Jorge Teixeira, né? Ok. Ok, bom, perfeito, perfeito. Por quê? E aí Ah, aparece aquela lista de erros também, né? Que aí a gente vai verificando. tá. Você faz um pré-flight, então, né? Isso. Desculpa. Uhum. Tá, entendi. O pessoal, cores escala e spot. A gráfica reclama muito quando o texto vai um preto nas 4 cores? É, sabe por quê? Ah, a gravação. Eu vou falar do processo offset, depois a gente fala do digital, porque hoje tem dois processos acontecendo. Não sei se vocês saibam, né? Hoje tem dois processos acontecendo, digital e offset. Na offset, geralmente é gravado 4 chapas, e uma chapa em cima da outra, uma cor para cada chapa. Quando as chapas se sobrepõem, dependendo da angulação que o RIP ele faz, forma a imagem. Mas o que acontece na prática? Nenhuma impressora offset hoje aí no mercado é 100%. A impressora offset, ela é mecânica, é um processo mecânico. Né? Imagina um carimbo grande, onde vai passando o papel e o carimbo vai preto, cian, magenta, e depois forma as 4 cores. É um carimbo grande. Imagina se esse carimbo ele tem alguma deficiência mecânica. Se esse carimbo grande tem uma deficiência mecânica, ele vai carimbar uma cor, a próxima cor ele vai carimbar, só que não vai carimbar casado. Ele não vai carimbar casado. Ele vai carimbar a informação um pouco mais aberto, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Quando você tem o texto preto nas 4 cores, vai ser a sobreposição de 4 cores em cima de um texto preto. Se a impressora offset não tiver 100%, se ela não tiver regulada, o texto ele começa a distorcer. A imagem do texto começa a ficar, ela vaza, ela começa a ficar para fora. Não é trapping, mas ela começa a separar. Por quê? Porque a máquina está desregulada. Isso não acontece no digital, mas na impressão offset tradicional isso acontece. Ela começa a ficar toda aberta. Então é muito complicado para o impressor casar todas as cores, todos os elementos, deixar tudo certinho. Por isso que ele pede o texto preto, deixa só em uma cor. Porque com uma chapa só do preto, não tem problema. Mas se outras cores caírem em cima do preto, isso vai dar um problema. Podem falar também, mas é sobreposição de cor, vai encharcar o papel vai ficar úmido, vai demorar a secar, etc. Dentro da gráfica, existe um processo de ink optimize, economia de tinta, redução de tinta. Então, quando o seu arquivo chega desse jeito, existe um processo na gráfica que reduz a tinta. Então, talvez hoje não seria a desculpa principal, mas o estado da máquina da impressora offset. Essa que é a verdade. Deixa eu passar aqui para vocês. Eu vou compartilhar a tela de novo. Uhum.
O que vocês veem? Só para eu ter certeza que todo mundo está enxergando a mesma coisa. A tela do InDesign com uma página em branco. Ah, essa é a nossa tela, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu lembro como é que usa, né? Ok. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, acho que 10 tá bom. Cian, magenta, amarelo e preto. Cian, magenta, preto. Isso aqui deu até ruim. Tá, mas acho que isso aqui já dá pra gente. Tem 2 a mais aqui. Tá. Bom, eu tenho aqui, então, a minha escala: preto, cian, magenta, amarelo e preto. As gráficas, elas costumam seguir uma sequência, né? Cian, magenta e amarelo. Essa é a sequência que as gráficas utilizam. Às vezes, por alguma deficiência do equipamento, na impressora offset, eles invertem algumas cores. Mas esse aqui é o trivial. Deixa eu só arrastar mais uma aqui. E esse outro aqui. Tá. Vocês já se perguntaram por que o cian começa com a letra C, né, magenta, M, amarelo, yellow, e o preto? O preto é K? Por que o preto é K? Alguém tem alguma ideia por que o preto chama K? Boa pergunta. Essa aí vale 10 pontos, tá? O preto, ele é uma chave. Então, sendo chave, ele é key. Por quê? Porque ele é uma chave para impressão. O preto pode ser impresso na primeira bateria ou na última bateria. Então, ele não tem uma nomenclatura preto, black, B. Você vai encontrar sempre preto como K, porque ele é a chave da impressão. Dependendo do efeito, ele vai na frente ou ele vai atrás. Uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, quando a gente até mencionou sobre o gerenciamento de cores, quando vocês estão desenvolvendo o arquivo, fazendo o arquivo, isso aqui é o que vai ser impresso, né? O que a gente acabou de criar. Eu tenho um preto, eu tenho um cian, um magenta e o black, né, no caso. Mas tem algo diferente aqui. Eu vou dar até mais um zoom. Eu puxei aqui esses 2 pretos, não sei se vocês perceberam. O preto que estava aqui nesse canto e esse preto aqui do canto. Deixa eu dar só mais um zoom aqui para melhorar.
Vocês estão vendo alguma diferença de cor? Os pretos, sim. Sim? Tá. Então, há uma diferença de preto. Ok. E se eu, por acaso... E se eu, por acaso, fizesse... Deixa eu ver aqui. Se por acaso eu fizesse... Isso aqui. Vocês continuam vendo alguma diferença? Tá meio a meio. Tem metade diz que vê diferença, metade diz que não vê diferença. Sutilmente dá para ver uma diferença, mas pode ser que não. É subjetivo. Subjetivo. Cor é subjetivo, exatamente. Isso. Exatamente, cor é subjetivo. No gerenciamento de cores a gente fala muito isso, a cor é subjetivo. Estou daltônico, não posso opinar. O melhor impressor que eu já conheci até hoje é daltônico. O melhor impressor de offset. Vamos... Tá. Então, o que acontece? Só para a gente... Opa. Só para a gente exemplificar aqui. Essas duas cores, ela vai ter uma diferença se você tiver um olho muito apurado. Acima da média. Aí você vai conseguir ver uma diferença. Ou então, você vê a diferença porque o seu cérebro entendeu uma pergunta e já se preparou para a resposta. Então ele já procurou uma diferença. Mas no dia a dia não tem diferença. O que eu quero falar com isso? Quando nós estamos criando o arquivo, a gente está trabalhando, e aí eu coloco essas duas cores. Mas, na verdade, o que eu fiz? Eu enganei a minha tela. Eu estou enganando a minha tela. Agora, de longe. De longe é meio imperceptível, né? A diferença. Eu estou enganando minha tela. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando. Não sei se vocês já entraram nessa função aqui. Eu estou trabalhando com um preto rico. A gente não está enxergando essa parte, Francisco. Aí esse painel aberto não está aparecendo para a gente. Não está aparecendo? Tá. Então... Está aparecendo só folhas. Por isso que talvez a gente esteja... Então deixa eu mudar aqui. Qualquer janela pop-up que você coloque não aparece para a gente. Tá, eu vou mudar a tela aqui. Porque essa parte é bem interessante. Deixa eu só mudar aqui a tela. Ok. E agora, a tela vocês estão enxergando? O nosso desenho, ainda não. Sim. Sim, tá aparecendo. Beleza. Então, vamos testar então. Vamos testar. E agora, vocês estão vendo? Aparece o pop-up? Não. Não. Não, eu acho que quando é drop-down assim não aparece nunca. Que interessante. Mesmo que mude, eu acho que é sempre assim.
Que interessante. Tudo bem, depois eu mando para vocês, não tem problema. Existe uma opção chamada aparência do preto, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai deixar o preto, eu vou voltar aqui, o preto rico, ou ele deixa o preto com a precisão real dele. O que que a gente vê é que às vezes, se na configuração, aqui eu estou aumentando mais, se na configuração não tiver configurado ou tiver configurado equivocado, o que que vai acontecer? Você vai trabalhar de uma forma, só que quando isso for para a gráfica, você está trabalhando com esse preto aqui, da direita, e o que vai para a gráfica é esse preto da esquerda. Por que isso acontece? Isso acontece, é raro, mas acontece com frequência, né? Porque o seu monitor ele está ajustado para trabalhar com o preto rico. O preto rico ele vai simular esse preto da direita. Só que na verdade, quando você der saída nele, ele vai sair com esse preto mais um tom mais clarinho, né? Um tom mais fraco, porque ele está simulando o preto real. Isso é até uma opção que vocês podem fazer. Eu vou passar para vocês depois esse comando. Geralmente na tela de vocês têm alguma alteração nesse sentido? De mudar a aparência do preto? Ou vocês não desconhecem isso? Já mexeram? No meu tem, mas é porque eu sou designer. Ah, então você tem um ponto positivo aí. Você está na frente, né? Eu já tinha trocado há um bom tempo, mas ainda assim, às vezes ocorre erros de envio para gráfica. Isso. Enfim, uma vez teve uma época que eu mandava muito material para print, né? Que, enfim, aquele padrão, né? Bem mais automatizada. Só que eles têm um gabarito para cada situação. Mas quando às vezes é uma gráfica menor, alguma coisa assim, às vezes ocorria, mesmo eu tendo essa modificação. Aí eu tinha que mudar tudo de novo. Porque o que acontece aqui também? Aqui. Engraçado. Eu estou clicando aqui no pop-up, vocês não estão vendo também, né? Pelo jeito. Eu abri aqui uma telinha de cor para ver a porcentagem. Tá aparecendo para vocês? Não. Nossa, que coisa, hein? Tá. Porque aqui, ó, nesse preto, eu tenho o preto composto, o famoso preto nas 4 cores, né? O preto, uma sobreposição de preto. Então, essa janela aqui da direita, ele está bem acentuado. E quando eu vou para a minha esquerda, o meu preto é um preto só na cor preta. Então, eu não tenho mais outras cores. Eu não tenho mais outros elementos. Se eu clicar aqui, a saída, visualização de separações. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu no cantinho aqui. Vou separar, desabilitar todas as cores. Só o preto. Eu desabilitei só o preto, só o amarelo. Vou ativar o magenta. Vou ativar o cian. O que eu tenho do meu lado direito? Eu tenho 3 cores sobrepostas. E do meu lado esquerdo eu não tenho nada. Eu vou ativar o preto agora. Eu tenho preto.
Deixa eu só voltar aqui também, que isso aqui é bem interessante, essa questão do preto, que isso aqui, os erros que vão. Então agora eu tenho meus dois pretos, e eu também, se eu desabilitar só o preto, o canal do preto, a informação que eu tenho do lado esquerdo some e fica só do lado direito, né? Preto, desabilita. Então isso aqui é o mesmo caso do preto nas 4 cores no texto. Quando você manda o texto ali nas 4 cores, você está mandando o texto com uma informação, mais de uma informação. Se eu tenho uma informação só, isso é muito tranquilo para o pessoal da offset controlar. Se tiver qualquer variação, dilatação do papel, qualquer interferência do equipamento offset, com uma cor só, é muito mais fácil para administrar. Por isso que o pessoal reclama muito, né? E reclama bastante. Quando você tem um preto composto com 4 cores: cian, magenta e amarelo. Isso é muito. Depois vocês olha, eu vou mandar para vocês, como vocês verifiquem se vocês estão utilizando isso ou não. Eu vou abrir aqui um arquivo, um outro problema aqui. Vocês estão vendo um PDF na tela? Não. Ainda não. Ainda não chegou lá. Está carregando? Não, aparentemente não. Não? Então, espera aí. Eu vou compartilhar. Isso aqui é interessante. Eu vou apresentar para vocês, depois eu vou falar o porquê eu estou apresentando isso. Porque tudo tem que ter um porquê, né? Agora eu acho que ele vai carregar. Carregou. Tá, esse é um livro didático. O livro didático, se a gente observar aqui, ele tem sangria, a marca de corte, né? Azul. Ele tem a sangria em verde. Talvez está pequenininho para vocês ou não? Dá para enxergar aqui, ó. A sangria é verde aqui, dá para ver? Mais ou menos, né? Sim, dá para ver. Tá. Sangria também é o índice de reclamação muito alto dentro da gráfica, dentro lá do chão de fábrica. O arquivo ele vem sem essa margem de segurança. Por quê? Mais uma vez, né, vocês estão percebendo que os problemas eles acontecem porque há problema lá na gráfica. Não é com vocês. Existem problemas nossos que a gente constrói, né? Mas a maioria está lá na gráfica. Por que o pessoal é tão insistente em colocar sangria? Porque se a guilhotina tiver com um corte com problema, na hora que a guilhotina cortar, ela vai cortar errado. Vai cortar um filetinho para mais ou para menos, enfim. Ela vai cortar errado, e aí ela pode cortar em cima e dar um filete branco. O temido filete branco. Então, dependendo do seu trabalho, aquele filete branco vai ficar assim, muito, muito gritante. Eu mesmo, recentemente, eu mandei um cartão de visita, né, para uma gráfica fazer. Eu estava indo no evento e eu esqueci de fazer os cartões de visita, pensei que eu tinha, aí mandei para a gráfica fazer. A gráfica fez, eu peguei rapidinho, coloquei na mochila e fui para o evento. Quando eu abri a caixa para pegar os cartões, tinha um fundo azul, né? Um fundo azul no cartão e um filete branco.
Aí aquilo, sabe quando te dá um nervoso, assim, um remorso, um negócio assim, falo, como é que eu vou entregar um cartão assim? Então, tem muito problema na gráfica nessa questão do filete branco. A guilhotina não está alinhada, ela não está 100%. Para evitar esse problema e outros que possam vir, margem de segurança sangria. 3 milímetros, 4, 5 milímetros, de acordo com o que a gráfica vai pedir, né? Mas sempre coloquem sangria. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês é um exemplo tranquilo, um exemplo que tem sangria, e está bem construído. Se a gente olhar assim, fizer o relatório do Preflight, ele está bem construído. Mas eu quero mostrar para vocês um problema assim que... Lembra quando eu falei que a automação ainda tem alguns problemas, a automação não consegue corrigir tudo, tem problemas ainda, que ainda depende muito de nós? Um desses problemas é isso aqui, ó. Página 21. Bom, até aqui está tranquilo, né? Eu estou vendo uma página, tranquilo, ok, sem problema nenhum. Tem sangria, que a gente precisa. O texto preto em uma cor só, perfeito, ok. Não tem imagem RGB, está em CMYK, está tudo ok, né? Posso mandar para a gráfica. Agora, olha que interessante. A gráfica, geralmente a gráfica utiliza um software para identificar o preflight, fazer um preflight do PDF. Quando você fechou o arquivo em PDF e mandou, a gráfica vai utilizar um software para fazer a conferência dele. Esse software, o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai ver a construção do arquivo. O que é imagem, texto, vetor, ele vai identificar. Se vocês perceberem, tá vendo aqui, ó, que tem umas linhas que estão tocando nessa parte vermelha? Aqui embaixo, aqui, aqui, aqui. Ok, então nós vimos que tem algumas linhas que estão tocando nessa parte vermelha. Beleza, ok. Se eu tirar aqui o meu aramado, o PDF está ok. Fechei meu PDF no X1A. Então meu PDF está ok. Vou mandar para a gráfica. Feliz, contente e sorridente. Eu tenho toda uma equipe lá na minha empresa. Eu tenho uma equipe de pré-impressão. Eu tenho o pessoal técnico que já fez toda a verificação. Vou mandar meu livro de 104 páginas? 104 páginas para a gráfica. E o que acontece? Agora a mágica acontece. Eu vou verificar objetos fora da página. Quando eu clico objetos fora da página, o que aconteceu? Ele me apontou que existem objetos fora da página. Agora o interessante é isso aqui, ó. A minha página aqui, ó, ela tem 23 por 32, né? Deixa eu até anotar aqui. 23 por 32. 23 por 32. Quando eu mandar esse arquivo para a gráfica, se passar no Preflight, que não vai passar, já vai identificar um erro, ele vai para o software de imposição, que é o software que vai imposicionar as páginas para montar os cadernos. Caderno de 8, 16, enfim, 32 páginas. Ele vai montar o caderno. Nesse momento vai dar erro no software de imposição. Mas como? Eu tenho a quantidade exata de páginas. Eu já fiz tudo, está tudo ok. Meu arquivo está perfeito, né? Só que existem objetos fora da página. Se eu colocar agora está dando 68 por 61. Antes o meu arquivo era 23 por 32. Agora meu arquivo é 68 por 61. O que o software de imposição vai levar em consideração
para fazer a imposição de páginas é esse valor, 68, 61. Vai dar errado. O cálculo, o algoritmo que o software utiliza está dentro dessa metadata. Essa metadata está informando que é 68, não é 23. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, show wireframe, que tinha alguns elementos tocando aqui no canto aqui da página. Se eu abrir agora com show objetos, o que temos agora? Temos um problema. Isso aqui vai travar o HIP, isso aqui vai travar o software de posição. O pessoal na pré-impressão, se eles não identificarem esse problema, eles vão ficar maluco, vão bater cabeça, vão falar que o arquivo está errado e vai daqui, vai dali. Mas dependendo da gráfica, eles já vão pegar logo de cara. Assim que vocês mandarem o arquivo, eles vão identificar. Então, por isso que eu volto naquele ponto sobre fechar arquivos em PDF X1A. Você mascara alguns problemas. Isso já aconteceu com vocês? Só para... Eu parei aqui o compartilhamento do arquivo. Esse é um arquivo grande que deu um problema. Esse é um arquivo que deu muito problema num cliente, um processo de automação que o cliente estava implementando. Depois o pessoal foi testar, né, manualmente para identificar o erro e identificaram esse problema. Esse problema é na construção do arquivo. Na hora que você está fechando o arquivo, você vê que tem muitas imagens, muitos textos, muitos elementos que estão fora. Quando você fecha o arquivo, se você fechar em PDF X4, ele não vai dar esse problema. Ele não deixa transparecer. Lembra que eu comentei? Vocês estão com um software atualizado, cheio de recursos. Vocês estão criando o trabalho com vários recursos. Vocês estão digitando, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, com vários recursos. Só que na hora de fechar o arquivo, esses recursos não estão sendo informados para o HIP, para o software de imposição, porque essas informações estão sendo ocultadas. E aí só vai pegar lá na frente, na hora que você se deparar com um HIP atualizado. Um HIP de 2024, 2025, né? Um HIP mais atual. Então, por isso que lá no início a gente começou conversando, né, sobre esse diálogo que a gente tem que ter com a gráfica. Conversar. Né? Talvez se a gráfica instruir, olha, nós trabalhamos assim, dessa forma, nós fazemos isso, mas eu vou te mandar o arquivo dessa forma. Ah, ok, pode mandar que a gente tem como reproduzir. Nós temos como imprimir isso. Ou então, faz dessa forma aqui. Se alguém hoje, se vocês forem mandar um trabalho com uma gráfica, e se alguém hoje na gráfica falar, fecha com PDF X1A, questiona a gráfica. Fala, vocês não usam PDF X4? Ou PDF 2.0? Talvez quem conversar com vocês não vai saber explicar por que eles usam do PDF X1A. A gente sempre fez assim, sempre funcionou, né? Mas esse diálogo com a gráfica é super importante, muito importante. Eu estou fazendo uma consultoria agora, num cliente, e assim, está sendo uma resistência muito grande. Muito grande. Uma resistência interna, operacional da pré-impressão, de aceitar novos formatos. Porque a gente cresceu usando o PDF X1A, sempre funcionou, está tudo tranquilo, mas
a evolução acontece. Mas né? nessa parte, o que muda tanto assim para eles terem essa resistência? É treinamento de pessoal? O que é? É um conjunto, né? É um conjunto. Primeira coisa é treinamento operacional. Informação, falta informação. O que eu vejo muito acontecer? Até na parte da impressão offset, né? Eu começo hoje, aqui na pré-impressão. Eu trabalhava lá no acabamento, e aí me deram uma oportunidade, eu entrei aqui na pré-impressão. E eu estou aprendendo com o fulano. O fulano aprendeu com o ciclano. E assim foi indo, de geração a geração. Mas a informação não foi passada. O porquê do porquê não foi ensinado. E ninguém ensina. Ainda nós somos pessoas, né, ainda existe aquele viés de que alguém vai tomar o meu emprego. Para que eu vou ensinar o fulano que entrou na gráfica agora? Para ele tomar meu emprego? Se eu ensinar o que eu sei, ele vai tomar meu emprego. Então eu não posso. Então existe muito desse viés. Isso é muito clássico. Eu tenho uma consultoria em São Paulo acontecendo e uma outra lá numa cidadezinha do interior de São Paulo, que a cidade gera em torno da gráfica. A gráfica, assim, tem a gráfica e a cidade, só. Uma empresa muito grande. E eu fiquei super abismado com tamanha resistência. O rapaz lá estava na terceira geração. O pai dele trabalhou lá, ele trabalhou e o filho dele agora está trabalhando. E todo mundo foi aprendendo com o que eu aprendi, assim está funcionando, faz assim, não mexe nisso, sempre funcionou desse jeito, vai dessa forma. Então falta muito treinamento, capacitação. Capacitação, seja ela da corporação, da empresa, em profissionalizar o pessoal, né? E até do indivíduo, né? Vocês estão aqui numa segunda-feira, quase 8h30. Vocês estão querendo entender, aprender, escutar, ter uma troca de informações, ter um diálogo, né? Identificar o que está acontecendo aí fora. Vocês são raridade. Vocês são raros. O pessoal quer, ok, vou trabalhar, no meu horário é da X até X, vou ganhar para isso, eu vou mandar meu trabalho, tá ok, seguimos a vida. Então, o mercado, o setor gráfico está dessa forma. Né? Não há um entendimento, não há a disseminação da cultura, da informação. Isso fica restrito na mão só de algumas pessoas, porque eu vou perder meu emprego. Se vocês estão se virando, está acontecendo, o negócio está chegando, o arquivo está imprimindo, a gráfica está ganhando dinheiro, está todo mundo feliz, estou entregando meu trabalho, está tudo ok, para que a gente vai mudar? Eu vejo muito isso quando eu entro num cliente, vou na pré-impressão, escuto um monte de reclamação. Vou na impressão, escuto um monte de reclamação. Vou no acabamento, um monte de reclamação. Todo mundo reclama, o mundo inteiro reclama. Mas todo mundo se acostumou. Né? Então, para que nós vamos mudar? Só que as coisas estão acontecendo, a tecnologia está acontecendo, o mundo está acontecendo. Se eu falar para vocês o que eu vi na China, até hoje eu não acredito. Até hoje eu não acredito. Eu voltei da China, falei com a minha esposa, falei, olha, eu não estou acreditando, é surreal. E assim, eu já fui, só abrindo um parênteses aqui, né? Eu já fui para a Alemanha, Bélgica, enfim, vários países. Mas, quando eu fui para a China, eu vi que o mundo é diferente. Aí sim, o mundo é diferente. Porque é um nível assim de tecnologia, de educação, é um negócio absurdo. Todo mundo é engenheiro. Todo mundo. Você vai conversar ali no restaurante, o garçom é engenheiro. Você vai conversar, é engenheiro. O nível de educação é muito alto, é altíssimo. Então, assim, a busca pela excelência, a busca pelo conhecimento,
é muito alto na China. Muito mesmo. Ok, tem aquele lado que o pessoal fala, mas tem Xing Ling, não sei o quê. Tem. A população é muito grande na China, né? Tem mercado para todo mundo. Mas eu saí dali, quando eu voltei, eu falei, nossa, eu realmente, eu tô parado no tempo. Eu tô parado no tempo. Depois do que eu vi, e eu fui para a gente pesquisar sobre inkjet, a tecnologia jato de tinta, porque as editoras estão imprimindo muito em jato de tinta. Baixas tiragens, sob demanda, um exemplar, 3 exemplares, né? Então, a impressão digital, ela proporciona tudo isso. Então, eu fui atrás do conhecimento. Mas, Tânia, isso que você comentou realmente é o dia a dia. Né? A falta da comunicação, a falta de entender o porquê. Fazer o que eu faço há 20 anos não faz sentido, não está agregando nada. E nós, como profissionais, né, a gente sempre quer algo a mais. A gente sempre está em busca da excelência, né? Sempre está em busca de conhecer algo mais, sempre em busca de aprimorar os conhecimentos. Esse é o nosso profissional. E vocês são esses profissionais. A partir do momento que vocês estão aqui, ouvindo, separando um tempo da vida de vocês para escutar, para ouvir, trocar informações, já demonstra que vocês são os profissionais do futuro. Alguém tem alguma... Enquanto eu tomo uma água aqui, né? Alguém tem uma pergunta? Dúvida? Sugestão? Anseio? Qualquer coisa? E essas empresas que optarem por essa nova tecnologia, elas vão ter um ganho a curto prazo? Ou ela vai a médio ou longo prazo? A curto prazo. A curto prazo. Muitíssimo curto prazo. O que ela gastaria em treinamento, ela vai recuperar rapidamente. Recupera. Quando você vai a algum estabelecimento comercial, você gosta de ser bem tratada? Isso é natural do ser humano. Por mais que nós trabalhamos com tecnologia, nós somos seres humanos. Então, o nosso comportamento como indivíduo, como pessoa, fala mais alto. Né? A neurociência explica isso. Então, a gente gosta de ser bem tratado. Quando eu sou bem tratado, nossa, eu fico maravilhado. Eu falo, puxa, né? Que legal. Quando eu sou maltratado, eu não gosto, né? E ninguém gosta. Então, quando você tem treinamento, você tem um entendimento. E esse entendimento, ele serve para encantar pessoas. Não para menosprezar, não para criticar, mas para encantar pessoas. Tem um hotel aqui perto. Quando tem assim, um feriado longo, geralmente eu vou com a minha família, meus filhos, eles gostam, né? E assim, é uma experiência incrível. Não o hotel em si, como um todo, mas as pessoas daquele hotel. Mas incrível, assim, é um negócio fantástico. Eu fico até sem palavra, porque é um tratamento, né, humano, humanizado. E isso é o quê? Não é natural deles. Não é natural de cada um deles ali. É treinamento. Então, a partir do momento que nós, profissionais, temos capacitação, temos treinamento, o resultado que a gente entrega é diferente. Só pode ser diferente. Então, essa entrega, esse momento de conversar com a gráfica, entender, vocês vão entendendo as gráficas, quem é quem. Né? Todas essas gráficas que vocês citaram, escrevendo no chat ou falando verbalmente, eu conheço, eu atendo elas, são meus clientes. Então, eu tenho projetos em todas elas. Eu sei como é o dia a dia deles, sei aonde uma dor
o que não é dor, o que dá para fazer, o que dá para melhorar, e tudo se resume em pessoas. Tudo se resume na forma que a gente trata as pessoas. Se você liga para a gráfica com um tom de voz, uma maneira de você falar, você pode afastar a gráfica de você ou trazer a gráfica para mais próxima de você. Né? Então, tudo vai se resumir na maneira como as pessoas vão falar, que elas vão conversar. Alessandra, você quer comentar alguma coisa? Você está com o microfone aberto? Desculpa. Não, imagina. Parabéns, porque, nossa, muda totalmente a forma como a gente enxerga o processo. E pensando assim, nossa, quando chegou o PDF, se não foi uma revolução, isso é pensar que você parou no tempo, né? É uma quebra de paradigma, né? É um negócio assim para a gente parar, pensar, avaliar. É uma quebra de paradigma. Será que os problemas que eu tenho hoje é por causa do tipo de PDF que eu estou fechando? Né? Então, há uma construção. Sangria, ok. Sangria tem que ter. Vamos colocar a sangria. O software coloca a sangria. A gente faz um passo a passo, um checklist para não esquecer. Estou criando meu arquivo, tenho que colocar a sangria. Então, vou clicar aqui e aqui para verificar se tem sangria. A gente pode montar um passo a passo, né? Para verificar isso. Mas se a gente estiver usando as ferramentas erradas, não vai ajudar muito. Não vai adiantar, né? É como se a gente estivesse dirigindo uma Ferrari. Eu estou com o software atualizado, né? Os meus softwares aqui na empresa são todos atualizados. Estou dirigindo uma Ferrari. Mas a prova que eu vou participar não é para uma Ferrari. É para um Fusca, talvez. Uma estrada, né, com buraco, uma coisa assim. Então a gente tem que ter esse... eu acho que a gente pode deixar como lição começar com esse entendimento sobre a questão do PDF. Entender essa questão do PDF. Por que a gráfica que eu trabalho é com o PDF X1A, PDF X4, PDF 2.0. Existem normas, existem comitês específicos sobre tipo de PDF, tudo para tentar melhorar o processo, amenizar. A gente não pode ficar, pessoal, nós não podemos ficar parado no tempo. A tecnologia está impulsionando para isso. Ainda mais hoje com inteligência artificial, esse tipo de coisa, né? São sempre coisas mais atuais acontecendo. E se a gente não parar um tempo para entender, para estudar, para pesquisar, eu vou fazer um treinamento, vou fazer um curso mais avançado, um curso mais detalhado, que vai me ensinar o beabá, vou aqui, vou ali, nós vamos ficar parado no tempo. E vocês, uma vez sendo capacitados, vocês estão à frente da geração, à frente de qualquer um. O mercado é grande, muito grande, existem muitos profissionais, mas existem profissionais e profissionais. Né? Que profissionais nós queremos ser? Francisco, deixa eu passar umas perguntas aqui para você. Sim. Para você tomar um gole d'água aí. E não sei se você vai saber responder, não sei se foi você que fez esse arquivo aí, mas as perguntas que pipocaram aqui no chat, né? Primeiro, o pessoal ficou muito curioso. Você mostrou lá o livro, né, com aquele problema, aquele negócio oculto. Eu não sei se você sabe qual é o problema que deu, aquelas coisas, se era caixa de texto oculta, se era alguém que duplicou, por que diabo que era aquilo. E
como é que resolve? Outra pergunta que apareceu aqui é, tipo, a gente comentou uma hora, você está falando de cor, quando é que a gente tem que usar o preto calçado lá no cian de 30%? Né? Quando é que vai ter que usar esse preto composto? Ah, né? legal, legal. Boa. E, por fim, só para a gente... Ah, não, ele está no mesmo nível da pergunta, que queriam saber que se era quadrado, cada um foi falando o que era que estava lá naquele arquivo, o pessoal foi, que querem saber. Então, não sei se você sabe também, para compartilhar com a gente, eu falo assim, olha, tá aí, sei que deu ruim. O que é, não fui eu que fechei o arquivo, não sei o que está ruim, também está tudo bem. Não, isso aí... isso é um erro, assim, é raro, mas acontece com frequência, né? Isso dá uma dor de cabeça gigante lá dentro da pré-impressão, né? Isso são caixas e são textos ocultos. Como é que resolve isso? Quando chega na pré-impressão, a pré-impressão tem softwares que ela faz a edição, ela limpa. O software identifica, não sei se vocês já escutaram falar sobre Pitstop, Enfocus Pitstop, ou Calas PDF to Box. Esses dois softwares fazem a limpeza desses elementos. Então, com um clique, ele vai verificar o que está na borda do Media Box e elimina tudo que está fora da borda. Isso resolve o problema. Seria o corte de apara? Seria o corte de apara. Trimbox? Não, é Media Box. Não no Trimbox, no Media Box. O Media Box vai para fora ainda. Mas o mundo nunca é perfeito, né? A gente sempre... O mundo nunca é perfeito. Dependendo de como tiver, quando o Calas PDF to Box ou o Enfocus Pitstop, ele vai limpar, mas ele vai limpar dentro do texto também. Então ele estraga o arquivo. Ou seja, tem que devolver o arquivo. Agora, quem me perguntou, quem comentou que tem uma equipe interna, que trabalha com uma equipe interna de editores não, de conferência. Alguém comentou aqui que trabalha com uma equipe interna de conferência. Acho que foi a Suelen, não? Alguém tinha comentado. Não. Mas, enfim. Desculpa, não sou eu, porque eu sou designer só. Não foi Suelen, não. Teve outra pessoa que comentou que ela trabalha, na empresa dela tem uma equipe dedicada a verificar esses arquivos, né, da pré-impressão, etc, etc. Esse arquivo que eu mostrei é de uma grande empresa que tem um exército de pré-impressão interna antes para mandar para a gráfica. E mandou para a gráfica sim. Então, Tânia, por isso que eu comento, existem profissionais e profissionais. Não é porque nós temos uma equipe de 20 pessoas aqui dedicadas que eles vão trabalhar, né? Depende do nível de conhecimento. E assim, isso é unânime. Eu estou com um arquivo aqui de Portugal, de um cliente de Portugal, mesma coisa. Mesma coisa. Só muda o endereço. O problema é o mesmo. O texto preto, né? Quando que a gente usa ele calçado? Olha. Não, né? A cor mesmo, né? Desculpa, a cor, a cor. Chapado. A cor calçado, né? Com cian, 20% cian, 30% ou magenta, enfim. Eu sou crítico, né, nesse ponto. Eu sou crítico nesse ponto porque se a gente for olhar o gerenciamento de cores, isso vai dar problema no gerenciamento de cores. Isso vai ficar bom, o texto a imagem vai ficar mais um preto mais encorpado, né? Mais bonito e tudo. Só que uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, quando a gente trabalha aqui no digital, nós estamos trabalhando em RGB. Nós estamos trabalhando com luz. A luz a gente não consegue transferir para o impresso. A gente não consegue transferir para o CMYK. Né? A gente não consegue transferir para o papel.
Então, é muito interessante nós termos ciência do gerenciamento de cores como um todo, para ver como que ele se deságua, né? Como que ele vai até o final lá. Porque você incorpora mais uma tinta, você vai resolver um problema do preto ficar mais vivo. Só que na impressão, nós vamos ter um problema de decalque, problema de transferência. Aí a gente entra num submundo, né? O que que acontece? Agora a gente vai entrar num submundo. Na impressão, nós temos blanqueta, 26 mil tipos de blanquetas. Chapa, 26 mil tipos de chapa. Seja chapa com processo, chapa sem processo. Se você utiliza uma chapa com processo, é um tipo de blanqueta. Se você tem uma impressora offset convencional, ou V, ou híbrida, é outro tipo de blanqueta e outro tipo de tinta. A tinta da UV é diferente da tinta convencional. O LAB, que é a construção, a identidade da tinta, né? A pigmentação, a formulação. Do preto para uma tinta convencional é diferente do preto de uma tinta UV, LED, UV, ou do digital. Então, de um lado, eu tenho a gráfica querendo economizar o processo. Eu tenho a minha tecnologia embarcada. Eu tenho os meus insumos. Eu tenho o meu gerenciamento de cores. Eu não estou preparado para receber um preto composto. Essa que é a verdade. A gráfica não está preparada para receber o preto composto. Se você me mandar um arquivo com preto composto, eu tenho que preparar minha máquina. Eu tenho que preparar minha máquina para aceitar uma carga de tinta maior. Então, quanto tempo eu vou preparar minha máquina para deixar apta para aceitar mais tinta? Um preto calçado. Então, será que isso, para minha impressão, eu vou ter um ganho? Eu consigo suportar esse ganho? Ou não? Vou imprimir de qualquer jeito e deixa assim, o papel é do cliente, ele que fez o arquivo assim, eu falei para ele não mandar o preto calçado. Então a minha sugestão é, se você realmente quer usar o preto calçado, conversa com a gráfica. Até que ponto a gráfica suporta um preto calçado? A imagem, eu posso colocar 20%, 30%, 40%. Mas antes de mandar, conversa com a gráfica. Porque você não sabe a luta que é quando o arquivo cai na gráfica, né? E aí o impressor pega a chapa para colocar na impressão. Putz, preto calçado, preto processado. Então, basicamente, é conversar com a gráfica. Não há uma regra. Cada gráfica é uma gráfica. Cada gráfica tem uma forma de pensar. Uma gráfica vai pensar pela qualidade, uma gráfica vai pensar pela rapidez na entrega, na logística, uma vai pensar no quesito preço. Então, cada uma vai ter uma forma de pensar. Talvez a maneira melhor de responder a pergunta do preto é entendendo a sua gráfica até que ponto ela suporta. Assim a gente evita dores de cabeças futuras, né, lá na impressão. Maravilha, Francisco. Bom, pessoal, a gente está chegando aí, né? Passamos um pouquinho, mas eu prometi, disse que podia, mas não vou cortar abruptamente, não. Vou deixar o Francisco falar, passar para ele aqui. Francisco, se você quiser aí fazer um encerramento, ver se de repente alguém quer fazer mais alguma pergunta aí, né? Veja se nós vamos checar se nossa listinha foi passada toda, Francisco, nossa agenda lá do começo se apresentou, senão rapidinho a gente aborda esses problemas aí. Francisco, contigo. Sim, sim. O Denilson está perguntando aqui. Ótimo, Denilson. Boa. Deixa eu só colocar aqui. Olha,
Sangria, ok. Tem que ter sangria, todo mundo concorda, né? Não discordamos de sangria. Imagens em RGB. CMYK, ok. A gráfica ela não suporta, ela não vai aceitar. PDF, nós vamos fechar o arquivo. Qual PDF nós vamos utilizar? Ok? Nós temos agora uma lição de casa para entender qual PDF melhor se adequa com a gente, ou com a gráfica, ou se a gente vai continuar fechando o PDF X1A e fingir que nada aconteceu, que está tudo tranquilo, né? Transparência. Transparência, nós vamos ter um benefício quando a gente utilizar o PDF X4. Transparência, o achatamento, flattering. No PDF X4 isso resolve. Então, se a gente continuar no PDF X1A, a gente continua com essa problemática, né? Pantone, entender se a gráfica vai imprimir mesmo em Pantone, ou se nós vamos transformar o Pantone em cores de processo. Alguém me perguntou no início sobre fazer uma imposição, uma prova de layout. Assim como o Pantone, cabe uma prova de cor, para ver se realmente é isso que vai ser impresso. Às vezes a gráfica não suporta. Não suporta, eu digo, não é que ela não quer, ela não suporta, ela não tem equipamento para chegar num Pantone. Imagens em baixa resolução. Só um adendo aqui rapidinho, né? Aproveitar. Uma vez eu fiz um treinamento de. Eu estava de férias, né? Estava sem fazer nada. Falei, acho que vou fazer um treinamento de Photoshop para ver. Eu estou desatualizado do Photoshop. Eu preciso ver as tendências, o que está acontecendo de novo no Photoshop. Aí me matriculei num curso de férias de Photoshop. Falei, aqui 30 dias de férias mesmo, vou fazer. Aí fui lá fazer. No segundo dia de aula, né, a pessoa que estava ministrando a aula, ela falou, vou fechar aqui um arquivo e tudo, né? Eu geralmente, quando eu faço um curso, eu não gosto de me apresentar. Né, eu fico na minha, eu fico tranquilo, porque eu não quero atrapalhar a aula e não quero que a pessoa se sinta que eu vou falar alguma coisa, vou intervir. Então, eu prefiro falar, não, eu estou aqui como aluno, tranquilo. Né, fala que eu te escuto, né? Deixa eu... Mas teve uma frase que né, a pessoa falou que para gráfica, a gente está fazendo cartão de visita, né? O treinamento ali, a prática era cartão de visita. A pessoa falou que para gráfica, imagem tem que ser, no máximo, em 72 dpi. Acima disso, a gráfica vai reclamar. A gráfica sempre reclama, vai reclamar de tudo. Então, imagem 72 dpi. Naquele momento, eu olhei assim para trás, eu gosto de sentar na frente quando eu estou estudando, né? Olhei para trás assim, vi a sala cheia, uns 20, 28 alunos. Olhei assim, olhei de novo, eu não escutei isso, né? E aí, lá no exercício, 72 dpi, é uma resolução muito boa, porque a gráfica vai reclamar, não sei o que, não sei o que. Aí, na hora do intervalo, eu fui conversar com né, quem estava ministrando a aula, e aí eu falei, olha, eu não sei se eu entendi direito, né? Eu fiquei meio confuso. Você falou 72 dpi para mandar para a gráfica? 72. Porque a gráfica vai reclamar se você mandar mais que isso, eles sempre reclamam, não sei o que. Aí eu falei, tá bom. Não, ok, tá bom, então, obrigado. Realmente a gráfica reclama, né? Tá bom, nunca mais voltei. Então, né, Tânia, a gente pega aquele gancho. Imagina uma sala com 28 alunos. Olha o que eles estão aprendendo. 72 dpi. Então, pessoal, não é 72 dpi, tá? Isso aqui foi só o que aconteceu comigo. 300 dpi, no mínimo. Existe uma fórmula para a gente chegar nesse cálculo. A lineatura da gravação de chapa vezes 2. Então, se a gente grava uma chapa a 150 dpi, a imagem vezes 2, 300. Seria o cálculo mais básico, assim.
a uma convenção de 300 dpi. Então, pode mandar 300, 400 dpi. Não manda abaixo. Não mande abaixo. 300, 400. Se você souber se a gráfica ela vai gravar chapa no convencional, se ela vai usar uma retícula estocástica diferenciada, se a gráfica trabalha utilizando retícula estocástica, aí a imagem a imagem é uns 600 dpi. É alta a imagem. Para a retícula estocástica fazer sentido. Porque isso é lá na impressão que vai acontecer essa mágica da retícula estocástica. Então, por uma retícula estocástica, acima de 300, 400, 500, 600, porque ela tem que ter esse diferencial. Senão não faz sentido trabalhar com uma retícula estocástica. Então, imagens embaixo da resolução não. O texto preto nas quatro cores não. Vamos usar só uma cor, né? O pessoal, só uma cor. Fontes. Ou você vai transformar em curvas, ou você vai mandar as fontes, tem que estar incorporada. Basicamente essa era a lista, mas, respondendo aqui o que o Denilson comentou, o que eu mais vejo de erro, assim, que é um erro que é difícil da gente trabalhar, está relacionado ao gerenciamento de cores. Um erro, você incorporou um perfil, Fogra 39 quando era Fogra 47, Fogra 51 quando era Fogra 52. Você incorporou, ou você não incorporou em um perfil, você trabalhou todo o seu arquivo sem nenhum perfil. Nada, zero, e mandou para a gráfica. A gráfica hoje, em sua maioria, elas já têm gerenciamento de cores. Por quê? Porque isso reduz custo, tinta, insumos, o setup dela é mais rápido, ela tem uma porrada de benefícios com o gerenciamento de cores. Para ter um gerenciamento de cores, precisa ter um perfil. Qual o perfil? Bom, eu vou trabalhar com papel couché, então é Fogra 51. Vou trabalhar com papel offset, não revestido, Fogra 52. Agora, eu criei aqui o meu trabalho. Ficou bonito, bacana, as imagens, tudo, né? O livro didático, etc. E mandei sem nenhum perfil, não sei o espaço de cor, nada, e mandei, a gráfica vai converter o padrão dela. E aí começa a dar as alterações. Isso é uma briga muito grande, porque na maioria das vezes o livro já foi impresso. E aí você vai ver que a capa não era aquele tom, a capa mudou. Não era aquele tom. O miolo tinha um efeito com uma outra cor, mudou, alterou, não é mais aquilo. Então, Denilson, se eu fosse falar alguma coisa para você assim, eu ia te falar, dá uma atenção no gerenciamento de cores. De toda essa lista que a gente falou, né, que a gente já tem tatuado aqui no braço, né, que a gente não vai esquecer, gerenciamento de cores, cara. Gerenciamento de cores. Você pode perguntar até para a gráfica, que você vai mandar os trabalhos. Vocês trabalham com gerenciamento de cores? Qual Fogra? Pode ser que nem eles não tenham ou não saiba, né? Mas se você manda o mesmo trabalho para uma outra gráfica, é muito provável que elas já tenham um perfil embutido. Há muitos anos atrás, quando começou o gerenciamento de cores, não existia padrão. Então, eu calibrava meus equipamentos de acordo com o espaço de cor que a minha impressora conseguia reproduzir. E eu chamava aquilo de o meu gerenciamento de cores. A gráfica do outro lado da rua também tinha o gerenciamento de cores dela, com o espaço de cor que ela conseguia obter através dos insumos e dos equipamentos que ela tinha. Né? Então ela tinha. Aí vai você vai mandar um livro para a gráfica A e para a gráfica B. O livro sai totalmente diferente. A impressão de um com o outro sai totalmente diferente. Então daí surgiu a norma, a Fogra. A Fogra determina padrões e tolerâncias de gerenciamento de cores.
Então isso é interessante também, Denilson, dar uma estudada, né, melhor, um entendimento, se aprimorar mais. Não que, eu não vou ser expert, não sei, não seria esse o caso, mas um conhecimento nunca é demais, né? Marinaldo, no caso do preto, se é ruim para a gráfica alinhar a máquina e fazer preto composto, de onde virar a cor preta? Ela vem pronta? É a parte? Não sei se estou falando, escrevendo besteira. Não, o preto existe a norma ISO, já existe uma norma, a norma ISO 1264772, que é a norma ISO para impressão offset. Dentro dessa norma, ela já dá diretrizes de cores. Então, o que é um preto? Um preto dentro da norma ISO, pelo LAB, o LAB, entenda LAB coordenadas, é a identidade da tinta, a identidade da cor. Né? A gente estava até comentando que cor é subjetivo, né? É a identidade da cor. É o CPF da cor. Então, um preto para um papel couché é 1600. Seja aqui, seja na China, no Acre, em Portugal, preto é 1600. É a coordenada, é a cor. Né? Então, todo fabricante de tinta, ele já tem a lata de tinta, já vem a formulação da tinta para esse preto. Esse é o preto. O que acontece? Por que o preto fica lavado? Por que eu tenho que calçar? Às vezes a impressão está contaminada. Então, a tinta contaminou. O cian contaminou com magenta, contaminou com outra cor, e aí vai perdendo o tom. Então, isso é um processo da gráfica de contaminação. Tanto que a gente recomenda ela fazer uma descristalização da rolaria. Sempre quando tem um trabalho que requer um cuidado, um trabalho fino, um trabalho grande, nós recomendamos a descristalização da rolaria. O que é isso? É uma limpeza profunda dos poros dos rolos de borracha. O rolo de borracha ele transfere a tinta para o papel, para a chapa e para o papel. Com o passar do tempo, fica uma camada lisa. Imagina, tinta sobre tinta, tinta sobre tinta, tinta sobre tinta. Chega uma hora que aquela rolaria não tem mais poros para absorver a tinta e repelir a tinta no papel. Não tem mais poro, está liso. Então começa a alterar a cor. E aí a gente pede para fazer a descristalização. Então essa questão do preto, às vezes quem está, né, o dono do produto acha que deixa eu calçar o preto para o preto ficar mais encorpado, para ficar melhor, etc. Mas a gente tem que entender por que de fazer isso. Por que eu quero calçar o meu preto? Será que a gráfica não consegue reproduzir o preto? Ou será que o trabalho que eu estou fazendo, tem uma cor totalmente aleatória, enfim, bem diferente do preto normal? Não sei se eu te respondi, Marinaldo, se você entendeu mais ou menos. Tá ótimo. Meus amigos, se vocês não tiverem mais alguma dúvida, ou se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar agora, lembra que se você não se sentir confortável, usa a técnica do amigo, né? Um amigo meu pediu para falar, que eu conheço um amigo, né? E vocês podem ficar tranquilo, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou agradecer a presença de vocês. Eu, particularmente, fico feliz em saber que existem ainda profissionais que querem dedicar o seu tempo para um conhecimento, para entender o porquê, né? Não só escutar algo e
baixar a cabeça, mas entender o porquê, né? A indústria, ela tem passado por uma transformação, né? Isso é inevitável, ela está se transformando, e nós, como profissionais, a gente tem que entender aonde nós nos encaixamos nessa transformação. Orlando? Foi só parabenizar aqui e apertei o. Ah, tá. Ele foi bater palma e apertou sem querer. Isso aí foi excelente aula. Imagina, imagina. Maravilha, Eu que realmente. agradeço. Eu agradeço a presença de vocês, porque esse bate-papo aqui só acontece por causa de vocês, né? E eu agradeço mais uma vez todos vocês, o pessoal que teve que sair um pouco mais cedo também, mas só o fato de comparecer já é um indício que vocês estão no caminho certo. Podem ficar tranquilos. Maravilha. Tenha isso em mente. Olha, que a gente aqui em nome do Nesp queria agradecer muito também, Francisco, você ter podido ceder esse tempo aqui para a gente, compartilhar tanto conhecimento, né? E a gente vai prometer te mandar. A tia Cibele, pessoal, vai preparar para vocês. A gente vai estrear uma sessão nova no site esse mês, só com material de referência para vocês. Então, um deles eu já sei que a tia Cibele já arrumou, que é um checklist de fechamento de arquivo. Tá lindo. Tem checklist de revisão de texto, tem um monte de coisa, material top, né? Fora o livro do contrato que a tia Cibele está fazendo também, mas esse checklist a gente vai te mandar, Francisco, para te agradecer por você usar, vai ser o material que a gente está produzindo em Creative Commons, que é para ser compartilhado com todo mundo, que é justamente para a gente divulgar o conhecimento do pessoal poder trabalhar melhor, né? E agradecer muito, é muito bom contar profissionais assim que aceitem vir aqui falar com a gente, falar com a turma, tirar dúvida, falar com o pessoal de fora, e realmente você tem toda a razão, assim, esse espaço aqui ele só existe porque o pessoal vem assistir, né? Então, muito legal, galera. Continuem vindo toda segunda-feira aí, a gente sempre vai ter coisa, né? E acompanhem lá quarta-feira o Happy Hour do Nesp. Quem não assinou a newsletter ainda, assine, porque é lá que a gente vai divulgar essas coisas, esses materiais que a gente vai estar colocando, essas palestras que a gente vai estar divulgando, né? Sigam redes sociais também, que aí a gente vai colocando vocês aí sempre a par. E já estão abertas as inscrições para as pós em julho, tá? As entrevistas. Quem quiser vir fazer uma pós em edição de texto, em design editorial, né, a pós maravilhosa, e edição e gestão editorial também, escrita criativa, se tiver escritor aqui, já estamos aguardando vocês aí. Francisco, super obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.